Bom, pessoal, então nós vamos falar sobre reatância capacitiva, né? E observar o capacitor, né? Em relação a uma determinada frequência, o quanto ele se opõe à passagem da corrente elétrica. Então, é isso que nós queremos entender, né, estudando a reatância capacitiva. Então, talvez o nome, né, reatância capacitiva, seja um nome, né, que dá a impressão aí que a gente vai estudar algo difícil, né, algo complicado, mas a reatância capacitiva ela vai estudar a oposição, né, que o capacitor tem à passagem da corrente elétrica, assim como o resistor tem uma oposição à passagem da corrente elétrica. Só que quando é resistor, a gente chama isso de resistência. Quando é um outro elemento que não um resistor, a gente chama isso de reatância. Então, vamos aqui para o nosso tema, então, reatância capacitiva. E primeiro, né, entender, né, o comportamento, voltar um pouquinho e entender o comportamento do capacitor em corrente contínua. Na corrente contínua, né, nós temos ali as placas, né, apliquei aqui uma determinada tensão aqui numa bateria, uma pilha de 1,5 volt. Na corrente contínua, o capacitor ele se comporta como uma chave aberta. Tá? Isso acontece porque o isolante, né, eu tenho um isolante entre essas placas. Né? Então, assim, eu tenho uma impedância infinita. Né? Eu não tem como passar a corrente, né, de um lado para o outro. Eu não vou ter corrente, aliás. Né? Por quê? Porque eu tenho um isolante, é um dielétrico que eu tenho entre a placa positiva e a placa negativa. Então, a 0 Hz, né, que seria a minha tensão contínua, eu não tenho passagem de corrente. Então, o capacitor ele é uma chave aberta, certo? Então, a gente vai partir desse primeiro ponto. Então, o capacitor, né, num sinal lá, num circuito de tensão contínua, ele vai até armazenar cargas, mas ele não vai permitir a passagem de corrente elétrica. Tá? Então ele vai ser uma chave aberta. Agora, esse mesmo capacitor, né, na corrente alternada, o comportamento dele vai ser diferente. Por quê? Na tensão alternada, nós vamos ter troca de polaridade da fonte. Né? Então, como ora eu tenho lá mais menos, ora eu tenho menos mais, né, por causa da troca da polaridade que um sinal AC proporciona, né? Nós estudamos aí há algumas aulas atrás o comportamento do sinal de corrente alternada. Então ele vai ficar trocando de polaridade, né, de acordo com a frequência. Então, devido a esse comportamento, né, quando ele é conectado a uma fonte de corrente alternada, essa troca sucessiva de polaridade da tensão vai ser aplicado, né, à armadura do capacitor, né? E dessa forma, né, como você vai ter ora a corrente num sentido, ora a corrente no outro sentido, o capacitor ele vai possuir uma resistência. Tá? E essa resistência ela vai ser uma resistência variável. Até representei aqui com o símbolo, né, de um potenciômetro, ou seja, dizendo que essa resistência ela é variável. Então existe um movimento dos elétrons, ora entrando e ora saindo da armadura, e isso vai provocar, né, uma corrente que vai circular uma corrente alternada nesse circuito, né, que embora as cargas elétricas não passem, né, de uma armadura para outra, lembrando, a gente tem um dielétrico aqui no meio, né, um isolante nesse meio, então embora elas não passem de um lado para o outro da armadura do capacitor, porque existe esse dielétrico que é um isolante, né, nós vamos ter uma certa resistência formada por essa troca de polaridade. Então, é isso que nós vamos chamar de reatância capacitiva. Né? Então, esse processo de carga e descarga sucessiva de um capacitor que é ligado no circuito de corrente alternada vai dar origem a uma resistência à passagem da corrente alternada nesse circuito. Então essa resistência é denominada reatância capacitiva. Então o capacitor ele vai representar uma oposição à passagem da corrente elétrica, devido a essa troca de polaridade.
Então, essa oposição, né, essa resistência à passagem da corrente elétrica no capacitor vai receber o nome de reatância capacitiva. Dessa forma, né, ela vai oscilar, né, e ela vai oscilar, né, e ela vai ser representada através dessa oscilação em função da frequência, né, do meu sinal AC. Ela vai ser representada por XC, então sempre quando eu quiser me referir à reatância capacitiva, eu posso me referir também ao termo XC, né, X de reatância, o C de capacitiva, né, e a reatância capacitiva ela é expressa em ohms, tá, porque é oposição à passagem de corrente. E ela vai seguir uma fórmula, né? Que fórmula é essa? Essa é a fórmula da reatância capacitiva. Então, a oposição à passagem da corrente no capacitor, a reatância capacitiva, vai ser expressa por essa fórmula aqui, ó, 1 dividido por 2π vezes F vezes C. Então, o 2π é uma constante, né? Então, a gente tem lá XC é a reatância capacitiva, dado em ohms. F é a frequência, né, da corrente alternada, dado em hertz. Esse C é a capacitância do capacitor, tá, é dado em farad. E o 2π é uma constante matemática, é 6,28. Então, essa minha reatância capacitiva está relacionada à frequência e à capacitância, né? Então, conforme eu mudo a frequência, eu vou mudar, né, a minha reatância capacitiva. Então, eu não posso dizer assim, qual é a reatância capacitiva desse capacitor, de um capacitor de 220 microfarad. Depende, né? Depende do quê? Depende da frequência, né? Então, duas coisas vão influenciar: a frequência, né, e o valor da capacitância desse capacitor, certo? O valor dele em farad. Bom, pessoal, então, é óbvio, né, essa influência da frequência, né, existe até uma forma aí, a gente pode até fazer um gráfico, né? Então, conforme você vai aumentando a frequência, você vai diminuindo a reatância capacitiva, né? Quanto menor a frequência, maior vai ser a reatância capacitiva. Então, o capacitor ele se opõe menos à passagem da corrente elétrica em altas frequências. Ele se opõe mais à passagem da corrente elétrica em baixas frequências, né? Então aqui seria um gráfico, né, para um capacitor de 1 microfarad, né? Você pegando lá os valores, né? A 50 Hz aproximadamente 3 kΩ, a 100 já cai para 2 kΩ, a 150 já cai aproximadamente 1 kΩ. Então seria a reatância capacitiva em função da frequência. Esse é um comportamento do capacitor. A gente vai ver mais à frente, né, que isso vai dar origem a alguns filtros de frequência, né, de passagem de frequência, onde você deixa, por exemplo, passar as frequências mais baixas, né? No caso, se for áudio, você deixa passar o sinal grave, né? E você acaba bloqueando o sinal agudo. Então você consegue fazer ali um filtro para passar o som grave, né? Para você priorizar, por exemplo, o som de um contrabaixo, de uma bateria, né? Quando você tem uma música, por exemplo. Então, isso tudo, né, o capacitor pode ser utilizado devido a esse comportamento que ele tem em relação à frequência. Bem, então, né, aqui a gente está utilizando e observando essa fórmula aí para chegar nessa conclusão. Então, o XC, né, relembrando mais uma vez, é 1 sobre 2π vezes F vezes C. Tá? Se você for fazer a conta direto, né, você coloca entre parênteses aqui essa parte de baixo, senão ele vai fazer só o 1 dividido por 2π e depois multiplicar pelo F vezes C. Então coloca entre parênteses, ou então faz a parte de cima, depois faz a parte de baixo e divide um pelo outro. Bom, vamos ver então, né? Só antes, né? No caso da corrente contínua, né? A frequência é 0, né? Então, como a frequência é 0, aqui eu tenho 0. Então, 1 dividido por 0 é infinito, né? É um valor muito alto. Então, ele é uma chave aberta. Aqui, né? Quanto você aumentando a capacitância, né? Você aumenta a capacitância, diminui a reatância capacitiva. E se você diminui a capacitância, você aumenta a reatância capacitiva
por isso esse comportamento aqui no gráfico. Então, já desde o começo eu tenho falado como influencia a frequência no cálculo da reatância capacitiva, na oposição do capacitor à passagem da corrente elétrica. Bom, vamos dar uma olhada no exemplo aqui de cálculo, né? Vamos imaginar aqui um capacitor de 1 microfarad que é conectado a uma rede de corrente alternada, né? CA é corrente alternada, de 220 volts. Ah, mas é corrente alternada, eu estou falando de tensão. Corrente alternada, tensão alternada produz corrente alternada, tá? Então é uma rede de 220 volts, 60 Hz. E eu quero saber qual é a corrente que vai passar por esse circuito. Ora, então tenho lá, né, uma fonte, né, um circuito, um gerador aí de 220 volts, 60 Hz, e tem um capacitor de 1 microfarad. Quero saber a corrente que vai passar pelo capacitor. Bom, primeiro, né, o primeiro passo é achar a reatância capacitiva, né? Então, se eu for trocar esse capacitor por algo que tem uma resistência, ou seja, uma reatância capacitiva, pelo que eu vou trocar, né? Eu não posso fazer 220 dividido pela capacitância, né? A lei de Ohm, ela é o quê? Tensão dividido por resistência. Como é um capacitor, eu vou fazer tensão pela reatância. Então, eu preciso achar primeiro a reatância. Para achar a reatância, a gente acabou de ver a fórmula, né? O meu XC é 1 sobre 2π vezes F vezes C. Então, aqui 2π é 6,28. F aqui é 60 Hz. E o C é 1 vezes 10 a menos 6. Né? Que é um micro, né? Um micro é 1 vezes 10 a menos 6. Então, trocamos o micro pelo 10 a menos 6. E o 1 aqui em cima, porque aqui é 1. Eu vou fazer essa conta. Eu vou chegar em 1 dividido por 376,8 vezes 10 a menos 6. Então isso dá 2.653,9 ohms. Esse é o meu XC. Então eu sei que esse capacitor aqui ele se opõe à passagem da corrente elétrica e ele se opõe com uma reatância capacitiva de 2.653,9 ohms ou 2,65 kΩ. Então, eu vou achar agora a corrente elétrica, né? A corrente elétrica é tensão, né, pelo triângulo lá da lei de Ohm, é tensão sobre resistência. Como é capacitor, eu vou usar a reatância capacitiva. Então, eu vou fazer aqui 220 dividido pela reatância capacitiva que eu acabei de achar, que é 2.653,9. Fazendo essa conta, eu acho uma corrente de 82,89 mA. Então, essa é a corrente elétrica que vai passar por esse circuito. Então, primeiro, né, eu achei aqui a minha reatância capacitiva, né, para depois aplicar a lei de Ohm e achar a minha corrente. Certo? Então, dessa forma, a gente consegue também, da mesma maneira, né, fazer aí encontrar a corrente, encontrar a reatância, né? Assim como nós fazíamos até então nos circuitos de corrente contínua, certo? Bom, vamos fazer alguns exemplos, né? Vou colocar aqui mais um exemplo para a gente fazer. Então eu quero saber a reatância capacitiva e a corrente elétrica. Quero achar os dois desse circuito aqui, ó. Então tem aqui uma fonte de 24 volts, 18 kHz e um capacitor de 2,2 microfarad. Então vamos achar primeiro a reatância capacitiva, né? O meu XC é 1 sobre 2π vezes F vezes C. Então vai ser 1 dividido, o 2π é 6,28. O F, né, é 18 kHz. Então 18 vezes 10 a terceira. Vezes o C. Quem que é o meu C? 2,2 microfarad. Então 2,2, o micro é 10 a menos 6. Vou fazer essa conta aqui de baixo, né? Vai dar 248,688 vezes 10 a menos 3, né? E 1 dividido por isso vai dar 4,021 ohms. Então essa é a minha reatância capacitiva, 4,021 ohms. Agora, para achar a corrente, né? Aplicar a lei de Ohm, 24 dividido por 4,021, né? É o VC, a tensão no capacitor sobre a reatância no capacitor. Isso vai ser 24 dividido por 4,021, dá 5,968 ampere. Aqui eu usei 3 casas depois da vírgula. Então, achei essa corrente, certo?
Então tá aí. Primeiro então achei a reatância capacitiva, deu 4,021 ohms. Depois apliquei lei de Ohm e achei a corrente 5,968 ampere. Tá? Então tá aí esse o nosso exemplo 1. Vamos fazer uma letra B aqui também, olha, colocar aqui para a gente fazer. Ó. Eu tenho aqui um gerador de 120 volts, né, AC, 60 Hz, um capacitor de 100 nanofarads, e aqui começa a aparecer então os nanos, né? E aí então, né, vou achar aqui o meu XC, né? Quero achar a reatância capacitiva e a corrente elétrica. Então 1 dividido por 2π é 6,28. Né? O F, né? O F aqui é 60 Hz, então eu coloco aqui 60. E o C, 100 nanofarad, então é 100 vezes, o nano é 10 elevado a menos 9. Né? Você tem a tabela lá dos submúltiplos. Tá? Então o nano é um submúltiplo, porque agora a gente começa a usar ele por conta dos valores pequenos do capacitor. Então essa parte de baixo inteira vai dar 37,68 vezes 10 a menos 6. A parte de cima continua 1, e agora eu vou fazer 1 dividido por 37,68 vezes 10 a menos 6, vai dar 26,53 kΩ. Então essa é a reatância capacitiva. Só substituir na fórmula, bem simples. Tá? E aí, né, vou achar a corrente, né? A corrente é a tensão sobre a reatância, nesse caso. Né? Vai ser 120 dividido por 26,53 vezes 10 a menos 3, né? Porque é quilo aqui. Então vai ficar 4,52 mA, né? Porque é vezes 10 a menos 3, eu já coloquei direto. Então 4,52 mA, essa é a corrente, então, nesse circuito. Então, bem simples, pessoal. Não tem muito erro, não. Reatância capacitiva. É importante você entender o conceito, né, do o que é a reatância capacitiva. Então, é a oposição que o capacitor traz à passagem da corrente elétrica, uma espécie de resistência do capacitor. Só que como é capacitor, a gente chama de reatância capacitiva. Aí a gente está aplicando lei de Ohm para poder saber então a corrente. Tá? Então, no lugar da resistência, a gente usa a reatância capacitiva. Legal, pessoal? Um grande abraço a todos e bons estudos!